Só Alguém mais quer voltando complementar? Ah, vai lá, Vitor. Não, só voltando ao meu questionamento anterior, não sei, o Toninho, quem mais puder falar, sobre o processo de discussão, se houve uma participação efetiva da comunidade pesqueira, se vocês entendem que está sendo um processo democrático nesse sentido, ou como é que está sendo? Oi, Vitor, eu posso tentar te esclarecer alguma coisa. Na verdade, não se fugiu a isso, né? São princípios básicos, obrigações legais do próprio governo na criação das unidades de conservação, né? Ela teve reunião com as comunidades, teve uma fase de reunião com as comunidades, onde era para justamente debater, explicar e colocar o que seria a criação da APA. Na maioria das vezes, essas discussões foi feito com os representantes, onde, por exemplo, as colônias de pescadores têm uma cadeira de conselheiro, né? Mas também diante de muita luta, de muita cobrança por parte do segmento, né? Lá em 2018 já queriam aprovar o plano de manejo, a toque de caixa, o setor pesqueiro teve que fazer uma manifestação e mobilização pedindo a autoridades políticas que não se aprovasse o plano de manejo já naquela ocasião, porque não estava contento da categoria. Eu coloco isso como um dos exemplos, foi a quarta minuta, foram revisados 4 vezes durante esse período dos trabalhos do plano de manejo, foram revisados 4 vezes a minuta do decreto, porque não estava contento da categoria, e a cada vez que se revisava, mais vinham pontos que a gente apontava como errados, e outras propostas vinham, né? A aprovação do próprio plano de manejo, do decreto, da minuta do plano de manejo, no ano passado, né, em dezembro, ela foi aprovada com 34 ressalvas, sendo que na totalidade foram 50 e poucas ressalvas. Isso a gente entende que não é um plano de manejo conciliador, que o território não estava ainda com total conhecimento. O que nós sempre colocamos muito foi o entendimento, aí sim respondendo, da comunidade no sentido geral na participação. Eu acho que só as lideranças que participaram mais dessas reuniões, que conseguiram ter um entendimento até de termos técnicos do que era proposto. Na maioria das vezes, e a gente tentava de alguma forma repassar isso aos nossos pares, que a gente era representante, por exemplo, eu da Colônia Sebastião, eu tinha que tentar passar isso para todo pescador, é muito difícil, a gente trabalhava com outras lideranças, no debate, na conversa, tentando explicar. Então, foi seguiu-se os ritos democráticos de participação, mas toda a comunidade não participou, foram conversados muito com mais lideranças, e a custo de muita cobrança. Para vocês terem noção, um dos primeiros textos que se veio da proposta da minuta vinha com termo em inglês, né? Isso foi muito cobrado e muito questionado. No take, né? Nem traduzindo você consegue muito entender. Então, para você ver a precariedade da proposta do Estado em se criar uma unidade de conservação. Então, foi muita luta da pesca, eu posso colocar isso, das 4 colônias, na reta final, e nos últimos, acho que no último gestão do Conselho se entrou o Fórum de Comunidades Tradicionais, né? Essa participação das comunidades nas reuniões comunitárias, nós cobrávamos muitos a comunicação, a divulgação desses acontecimentos. Então, a gente entende que, sim, foi usado os princípios democráticos, mas não teve uma maioria de participação dessas comunidades, e hoje ainda as comunidades, uma maioria, não sabe o que é uma APA, não sabe o que é um plano de manejo, e pior ainda, né? A gente sabe que a proposta do plano de manejo ela é absurda para os nossos direitos de trabalho, porque
vem a proposta de áreas, né? Então, num termo grosseiro, já coloquei isso numa situação passada, parece gado confinado no pescador, estão tendo essa visão. Se coloca dentro de um quadradinho e ali ele pode exercer. Ele não tem a pesca artesanal, ela é livre, ela tem essa autonomia de uso de apetrechos, né, de espécies capturadas. A gente pratica a pesca sazonal, então cada período do ano, cada temperatura da água tem uma espécie diferente. Isso vai em confronto com as legislações federais, e a Papa teima em achar que tem que seguir as leis federais, porque não pode ser menos restritivas, e a gente continua nesse problema. Mas, respondendo, Vitor, sim, resumidamente, a gente vê que teve, sim, os princípios democráticos, mas a gente entende que não participaram a maioria. Uma outra pergunta que eu queria fazer que você fez referência aí, Toninho, é a questão das comunidades tradicionais, né? Essa participação tem ocorrido nas 3 regiões, no norte, no centro e no litoral sul, ou há uma divisão em algumas partes sim, outras não, quais são as comunidades de referência? Você citou aí o Fórum, né? O Fórum do Litoral Norte, salvo engano. Sim, sim. Eu queria entender melhor isso também. Como é que tem se dado essa participação das comunidades tradicionais? Tá. Vitor, eu posso te falar com um pouquinho de propriedade sobre o Litoral Norte, que foi onde eu participei. A gente, agora que está tendo um conhecimento e uma interação maior com as lideranças do Centro e do Sul, eu não sei como isso ocorreu lá, eu acho que algum colega do Centro e do Sul pode falar, mas a participação dessas comunidades do Litoral Norte, na maioria das vezes, foram com as lideranças das colônias. As colônias eram representantes dos pescadores na APA, e a participação direta com a comunidade foi num período da discussão do plano de manejo, onde se teve as reuniões comunitárias. Não foram em todas as comunidades, algumas comunidades maiores, por causa da logística de deslocamento, principalmente Ilhabela, porque tinha que pegar embarcação, ver condições do mar, né? Algumas foram, por exemplo, Monte de Trigo, que é a comunidade afastada aqui que a gente tem em Sebastião, na ocasião foram adiada por 2 vezes essa participação, essa reunião lá. Então, em um período só, numa pequena parte da APA, que as discussões foram feitas nas comunidades, mas não foram todas as comunidades que foram inseridas nessa discussão. Então, tentava-se deslocar membros de comunidades vizinhas para participar de uma, por exemplo, de Abela, a gente teve no Bonete, Castelhano, Búzios, eu acho que aqui no centro, então não foram em todas as comunidades. Aqui em São Sebastião aconteceu no bairro São Francisco, que é a maior comunidade de pescadores do município, em Boiçucanga e no Monte de Trigo. Outras praias, outras pequenas comunidades menores, elas tinham que se deslocar para esses locais de oficina. Então essa foi mais ou menos a metodologia que foi usada na discussão do plano de manejo, que, como o Fabrício confirmou, ainda não se tem o plano de manejo aprovado, ele está em discussão no CONSEMA, né? E o que a gente acha estranho, né, que lógico que tem que ter as particularidades de cada região para discutir, mas o plano de manejo, a APA é uma só, a gente costuma sempre falar isso, a APA é uma só, né? Então, muitas regras, elas tanto são para o norte, para o centro, como para o sul. Acho que eu consegui explicar, Vitor? É o Vinícius, né? Perdão. Perdão, Vinícius. Sim, consegui entender a realidade do norte, do sul e do centro. Então, alguém poderia complementar ou não? O Totó está aí. A Eliana quiser falar um pouco sobre a realidade do processo na APA Sul, Centro. Infelizmente, o pessoal de Cananéia não está aí, mas enfim. Bom dia a todos. Eu estava conversando aqui com o Totó, né? Simplesmente, na nossa região, a gente ia na reunião da APA e pronto, né? Não
foi discutido a fundo a questão da comunidade tradicional, tanto que até hoje a gente espera esse plano de manejo. O pessoal da Barra do Una, que tanto precisa, que vive dentro de uma estação ecológica, né, uma RDS, precisa de um plano de manejo e até agora eles estão no aguardo. Né? Foi aprovado dentro do Conselho os limites de pesca, isso a gente espera desde 2012. Então, é muito descaso para quem vive limitado dentro de uma estação ecológica, necessitando do trabalho, da vivência, dos costumes, e ser barrado com isso. E vem uma polícia ambiental, com todo o direito dela, limitando mais ainda a vivência deles, a dificuldade. Né? Então, a gente sempre cobra, o plano de manejo sempre é adiado. E como todo bom documento está engavetado, né? Então, fica aqui a nossa luta, né, até perante ao promotor público, né, porque os direitos estão sendo negados, né, e é muita regra para pouca vivência que eles querem fazer, colocando muitos limites. É isso, eu não tenho muito a falar, né? A gente vem escutando para poder passar as experiências. Só queria fazer um complemento aí. Posso fazer? Posso? Sim, por favor. É só colocar assim, aqui, a gente vê também como uma incoerência por parte de política pública do Estado, né, onde insiste em deixar a agenda da pesca dentro da Fundação Florestal, e a gente vê que a pesca praticada pelas comunidades tradicionais, nem todas estão dentro de unidades de conservação. Como, por exemplo, aqui o canal de São Sebastião é um corredor que ficou aberto, não é APA. A gente tem algumas comunidades mais do lado de Ilhabela que estão fora da unidade de conservação, e esses pescadores, principalmente, são deixados à margem, porque não são cuidados pela própria fundação. Essa é a incoerência que eu queria deixar elencada aí. Positivo. Só registrando, reforçando, defensores, todos os espelhos de água doce e boa parte dos estuários não estão abarcados pela Fundação Florestal. As APAs marinhas não cobrem. Então, portanto, a gente está falando numa política também de água doce. O Edivando, que é da colônia de Barra Bonita, ele estaria presente e não conseguiu. Portanto, sabemos que esse processo todo que a gente está lutando aqui, a gente tem um apoio massivo, para não dizer acima de 99% do pessoal da água doce do litoral de São Paulo, que não é pouca gente, igualmente aos pescadores, que eu julgo coisa de 20 mil os pescadores ao longo do litoral de São Paulo, envolvendo a cadeia de pesca, tudo isso é pesca, quem arruma rede, quem gela peixe, quem limpa peixe, quem vende peixe nas famílias tradicionais, tudo isso é a grande pesca, pré-pesca, pesca e pós-pesca, tudo isso é o segmento pesqueiro, e se você envolver mais água doce, a gente deve chegar tranquilamente, mas tranquilamente a 50 mil famílias, 250 mil, 300 mil pessoas que só vivem porque tem peixe na água. É uma coisa de uma dimensão grande e a gente está ampliando essa legitimidade com parcerias de várias redes que não estão nesta reunião, mas que a gente está conectado aí, tá bom? A questão do... Posso só acrescentar um ponto aqui? A questão de um órgão regulatório específico da pesca, concordo plenamente com essa necessidade, viu, Fabrício e as comunidades aí que nos acompanham. A gente pode levar, de fato, essa questão para o governo, é necessário, mas como foi colocado aqui já, infelizmente, alguns órgãos existentes estão sendo extintos, né?
e eu creio que a gente tenha bastante dificuldade nesse pleito. A gente, se for o caso, levaremos isso, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente já tem que pensar num plano B aqui, a gente contar aí com... Eu estou pensando aqui, talvez, no meio acadêmico, né? Eu vou dar uma verificada, talvez na Unifesp, ou até algum mestrado, algum doutorado que tenha... Não sei se alguém aqui recebeu algum tipo de pesquisador ou de consulta nesse sentido, para fins de levantamento das comunidades tradicionais e também para fins da questão ambiental, dentro de um equilíbrio com as comunidades tradicionais. Mas alguns contatos que eu tenho aqui, eu vou tentar encontrar alguém que tenha se debruçado sobre isso ou esteja disposto a se debruçar sobre isso, porque isso, de fato, é um belo estudo acadêmico que seria fundamental para dar também o suporte técnico aqui para nós, porque eu creio que essa questão de um órgão técnico específico no Estado, nesse momento, infelizmente, a gente vai encontrar muita resistência, né? Acho que o Fabrício está levantando a mão aí. Vai lá, Fabrício. Primeira vez que eu uso essa mãozinha aqui na internet. Academia, Alex, eu posso te passar absolutamente todo mundo que trabalha com o setor pesqueiro artesanal em São Paulo. Grupo da Unepam, da Unicamp, grupo do Procan na USP, algumas pessoas na Unesp, algumas na Unifesp. Alguma coisa do Litoral Norte. A gente tem conhecimento de todo mundo, colegas, doutor. Então, a gente tem isso. O estado da arte do conhecimento. Mais uma vez, insistindo, o acordo de pesca, ele é o caminho, inclusive dentro dessa política de desmonte, que a gente tem que lutar para ela não desmontar, mas a gente sabe a liquidação que os caras estão promovendo. Ocorre que, na medida em que você prevê instrumentos ágeis de construção de entendimentos para a pesca, com corresponsabilidade dividida entre os atores, entre o Toninho, entre o Totó, entre a Eliana, eles são responsáveis nessa construção normativa, você começa a dar conta dessa instrução, desse instrumento de administração pesqueira de uma maneira mais pulverizada. Você continua tendo administração pesqueira, mas ela ainda mais autônoma. É como se a gente saísse de um estado de não administração para um estado muito evoluído de administração participativa. Talvez este seja, inclusive, o único caminho que, inclusive, encontra até guarida com alguma política dessa liberal que eles dizem, porque você está considerando os atores no processo. Agora, a lei prevê, Alex, Vinícius, Vitor, a lei prevê o conselho. Como se institui o conselho? Institui o conselho das áreas litorâneas, o conselho... e aí a gente começa a construir isso aí. O Estado tem poder normativo sobre as coisas, a gente não precisa grandes esforços internos, sinceramente, porque a pesca acontece no mar e nos piers, nos desembarques. Na verdade, só vai haver gestão pesqueira se houver participação efetiva do setor, sobretudo das organizações de pesca. Não haverá funcionários espalhados, 40 funcionários nos litorais, pelo amor de Deus, e nem 4, 5 burocratas lá em São Paulo de gravata querendo dizer o que é gestão pesqueira. Não é isso que se quer, porque se é para criar isso, é melhor ficar do jeito que está. Portanto, essa é a questão. Mais uma vez, o acordo de pesca ele acaba acumulando um caminho de compartilhamento de atribuição que é a única saída no mundo que tem sido feita na Índia, no Vietnã, na Espanha, no sul da Itália, vários mecanismos. Não tem outro caminho para isso. Daí a importância de a gente admitir esse instrumento agora, que está lá no CONSEMA, está no CONSEMA esse instrumento para ser aprovado, eles estão tentando transformar, e quando a gente começa a aprovar isso, a gente começa a transformar de dentro, sem eles percebendo, a possibilidade de fazer arregramento pesqueiro. Agora,
a administração pesqueira é necessário. E academia, você pode me pedir, eu até já te passo por e-mail, possivelmente sejam os contatos que você tenha, o próprio André Otoshio, que tem um trabalho grande lá na região do Rio Verde, essa parte da APA Marinha bate no Rio Verde, todo o trecho de mar na frente do Rio Verde é APA, e está sendo perdido direitos lá dos tradicionais por esses mesmos motivos. Eu tenho muito contato lá com o pessoal de lá também do Rio Verde, com as lideranças. Eu acho que é momento de fazer uma composição realmente estadual, firme, entre academia e defensorias. Acho que o MP é muito parceiro, o GAEMA como MPF. Eu acho que, sinceramente, a gente tem uma condição de rede em defesa da pesca artesanal absurda de força. Só não está constituída. Só não está constituída como deve. Mas a gente tem defensores fantásticos. O MP tem sido batalhador do litoral norte, centro e sul. E o MPF, igualmente, não tem pelegagem aqui, não. Aqui em São Paulo não tem pelegagem desses órgãos. Muitas vezes criticam aí alguns defensores, alguns promotores, inclusive, que não lutam. Agora, aqui não é verdade. Aqui não é verdade. É isso. Vinícius, quer falar? Tá, o microfone está desligado. Desculpa, gente. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu acho que a gente pode partir já para alguma fala final, se alguém queira fazer alguma consideração, e pensar nos encaminhamentos, né? Por conta do horário. Se alguém quiser fazer alguma consideração mais, né? Eu consegui pescar bastante coisa aqui do que vocês trouxeram, mas eu acho que seria o caso da gente já ir pensando nos encaminhamentos. Eu anotei aqui questões gerais, né? Que me parece que são questões comuns. A criminalização da pesca artesanal, né, por conta de uma regulamentação geral dos limites costeiros, apareceu questões relacionadas ao tipo de rede que impacta a pesca artesanal, mas aqui também, para mim, não está, acho que não está delimitado se é um problema geral ou se cada região tem um problema específico. Dificuldade de diálogo com o Estado, a Fundação Florestal estava sendo órgão de referência, mas será extinta pela reforma administrativa, então terá que se pensar qual é o órgão de referência que vai assumir esse diálogo. Tiveram assento dos conselhos, mas entendem que não influenciaram nas decisões. E o Alex trouxe questões relacionadas à divisão territorial de demandas, né? Que tem demandas, talvez possa aparecer aí demandas muito específicas de cada local, né? De cada divisão territorial. E aí tem, para nós do NUDI também tem uma necessidade também de maior compreensão das demandas dos povos e comunidades tradicionais, a partir desse relato que acho que a Eliana trouxe, né, de que lá no Litoral Sul, acho que ainda precisa amadurecer melhor o que as comunidades tradicionais têm enfrentado de dificuldade. Foram algumas coisas gerais que eu anotei para a gente pensar aí numa divisão de encaminhamentos, né? Alex e Vitor. Caetano levantou a mão. Quer falar? Bom dia a todos aí. Bom dia. Então, aqui no Litoral Norte, né, o Toninho tem acompanhado mais que eu agora a APA Marinha, mas a gente tem um grande problema, na verdade, referente às espécies, né, hoje, né, a última reunião que a gente teve da APA Marinha, discutir sobre isso. Hoje a gente tem problema de espécies proibidas que a gente não tem onde declarar, né, eu faço da pesca federal urbana. Hoje a gente está com uma dificuldade enorme, então precisaria ter aí um estado para a gente também discutir a pesca, né? Hoje vai discutir pesca com Fundação Florestal. Nós somos contra, a gente é o que mais defende a pesca, né? O meio ambiente e dependendo dele. E realmente, assim, eu vejo que a APA Marinha hoje veio como o Paulinho falou aí, ajudou com as coisas, mas a preocupação da gente é acordado aqui no território, eu já falei isso com o gestor da APA Marinha Marte, né? Seguir
totalmente mudado o que foi acordado. Estou na aba marinha desde 2008, quando foi criado. Eu sou o primeiro a sair. Tá? Então, foi acordado, acho que é um acordo de pesca, ou já agora com um acordo de gestão, não sei se, meu ver, não sei se é a mesma coisa ou não, mas o que foi acordado aqui no território, acho que, né, tem as diferenças, né, apesar da APA ser uma só, né, a gente sempre fala que a APA é uma só, mas o território lá de sul é diferente do centro e diferente do norte, mas as espécies são as mesmas que são capturadas lá, são as mesmas que são capturadas aqui. Então, acho que tem que ser o que foi acordado nos territórios, acho que tem que ser obedecido. Bom, obrigado. Posso... Minha sugestão aqui de encaminhamento vai muito da linha aí do que o Vinícius já colocou, e seria no sentido, eu acho que podemos chegar talvez num consenso de que os acordos de pesca seriam de fato a forma, um instrumento assim formal, né, vamos dizer assim, para a gente poder de fato buscar um plano de manejo aí sustentável que de fato preserve as comunidades tradicionais, né? E dentro dessa linha de raciocínio, eu solicitaria, e aí eu acho que de fato nós podemos concentrar isso no Mar-a-Mar, de que seja apresentado de uma maneira resumida esse levantamento da zona costeira, quais são as comunidades tradicionais existentes, né? Elas são delimitadas com Z, né? Zona e o número, né? E onde elas estão localizadas. Acho que nós podemos, viu, Fabrício, trabalhar talvez norte, centro e sul, fazendo já essa divisão, colocando onde está cada comunidade tradicional, e dentro de cada comunidade tradicional ser apresentado a proposta de acordo. Qual é a especificidade ali da pesca e qual é a proposta de acordo de pesca. E a partir daí, nós levarmos isso ao governo do estado, buscando levar à frente sendo interlocutor junto ao governo do estado, destes acordos de pesca, né? Buscando aí fomentar a efetiva participação de vocês e que esses acordos de pesca possam ser implementados ou não, né? Na medida do possível. Eu creio que é isso, o apoio técnico, eu acho que pode ser levado à proposta de criação de um órgão regulatório específico, né, com conhecimento técnico, mas eu sei que isso é de muito difícil implementação nesse momento, infelizmente. E aí eu volto na questão da contar com as universidades aí para ter esse apoio técnico, já que a defensoria não conta com um órgão técnico interno aqui nosso que possa nos dar esse tipo de auxílio. Então a gente tem que contar com o conhecimento, principalmente de vocês, né? Porque eu sei também que o conhecimento acadêmico, do banco aí de universidade, não abrange o conhecimento prático que vocês têm, né? A gente não pode ficar limitado à parte acadêmica, né? Mas é preciso falar em termos técnicos, né? Ainda que seja para traduzir o que vocês estão falando para uma linha técnica, né? Infelizmente, o pessoal gosta de papel, né? Então, ver um técnico assinando é diferente, infelizmente. Então, eu acho que é por aí, viu, Vinícius e Vitor? Eu não sei o que vocês acham, acrescentando só os encaminhamentos aí que o Vinícius já trouxe. Não, eu concordo. Eu acho que também essa ideia de trazer uma proposta de acordo técnico, né, que seria mais adequado para a realidade de cada parte do litoral, do sul, do norte,
é importante, talvez até dê tempo também da gente conseguir ter um desenho melhor como vai ficar a estrutura institucional do Estado após a reforma administrativa, né? A gente tem uma sinalização que isso vai acontecer brevemente, essa votação era para ter acontecido ou ontem ou hoje, né? E aí acho que é um tempo adequado também para a gente também se apropriar melhor dessa matéria, né? Que é uma matéria, acho que nova para todo mundo. Pelo núcleo também, acho que é importante também ampliar aqui, né, na realidade, do nosso núcleo, né? A partir do material que chegar para a gente também ampliar o diálogo aí com os fóruns e comunidades tradicionais, né? É sempre muito importante essa interlocução, essa legitimidade. Então, pensar e conversar. A gente tem contato com o pessoal do Fórum do Litoral Norte. Agora, também a gente tem Defensoria Pública em São Sebastião, né? Acabou de inaugurar uma Defensoria Pública em São Sebastião. E uma das defensoras que está lá, a doutora Camila Torino, também é membro do núcleo. Então, acho que também pode ser uma ponte aí de diálogo direto, né, ali no litoral norte. A gente tem o Alex no sul, né? Não, o Alex no centro e o Toshio no sul, né? Então, acho que talvez pensar aí depois, numa conversa entre nós, né, aí específica da defensoria, pensar os pontos focais, né, e uma divisão melhor dessa atuação. Mas eu acho que pode ser um caminho inicial, sim. A partir do que eles produzirem, a gente também vai se apropriando da matéria e vai vendo também como que vai ficar o desenho institucional do Estado. Eu proporia isso. Não sei se o Alex e o Vitor têm mais... Ou eles também têm alguma outra sugestão, né? Eu vou só uma coisa, Vinícius, que eu acabei não falando. Quando eu falo de apresentar uma proposta, viu? Mais uma vez, eu não quero que vocês achem que a gente está esperando algo muito profundo, muito extenso. Nesse momento inicial, não. Eu trabalho muito assim, e eu acho que para você tentar resolver um problema, você tem que entender o problema, né? Já entendemos o problema, a gente tem que ter a dimensão, tem que ter uma visão geral. Eu acho que a gente precisa disso. Trazer essa questão resumida mesmo, né? Em cada APA, quais são as comunidades tradicionais, onde elas estão localizadas e qual é a proposta. Depois a gente vai, se for sentir a necessidade de aprofundar, a gente vai voltar a se falar, a gente vai aprofundando. Mas não esperem que nesse momento inicial não é nada muito profundo, não, tá? Até para a gente não perder ritmo de trabalho. Mas eu acho que aí, tendo a visão global, a gente começa a trabalhar dentro de cada região especificamente. Eu acho que é isso, tá? Fabrício, Caetano, pode falar, Fabrício. Tá desligado o microfone. Perfeito, Alex. Entendido, eu registrei aqui. O que você pede é muito tranquilo para a gente mandar, porque isso tudo está na memória aqui. Não demora muitos dias, não. Esse é o tempo que eu tenho, no tempo que eu tenho livre para organizar, mas tranquilo. Uma questão central é a seguinte, para que os senhores entendam, e aí os demais pescadores podem me reforçar. Sabe o que é uma conquista do acordo de pesca? Não é o acordo em si, é a garantia do procedimento e o rito procedimental metodológico. É a maneira que tem que ser feita para criar regra. Portanto, o que tem que se conseguir é a garantia em um artigo que nós já redigimos no final de 2019, em Caraguatatuba, isso já tem quase um ano, e já foi proposto isso, que é o que o Caetano menciona, né, Caetano? E esse rito, gente, o que é o rito? Sim. Junta pescadores numa praia, define o problema, aponta uma solução possível, pega um respaldo técnico de alguém, de uma organização, e manda para o conselho. O conselho avalia, vê se isso faz sentido e manda aprovar. Esse rito que tem que ser garantido. Se esse rito for garantido no Conselho das APAs ou numa política de Estado, sabe o que vai acontecer? Por ano, a gente vai ter, com certeza, pelo menos 10 regras criadas de pesca por ano, mas são regras que promovem união, promovem gestão e promovem pacificação.
Atualmente, a gente teve 10 regras em 10 anos. Dessa forma, a gente vai criar normas locais. Então, o acordo de pesca nada mais é que um procedimento que, uma vez criado, o Toninho vai ajudar a criar lá na praia dele, o Totó, a turma toda no Ubatuba. Essa é a ideia, tá bom? Mas eu registro isso, inclusive com a aprovação, naturalmente, de todas as comunidades presentes aí, para a gente encaminhar para a Defensoria a propositura de maneira clara e com a devida legitimidade, claro. E resumida, de maneira objetiva, e não aquela coisa extensa que acaba não tendo, acaba se perdendo em muito conceito, né? Obrigado. Só um complemento, por favor. Sim, pode falar. Nós entendemos também que a parte APA, a regulamentação da lei da pesca, né, que já solicitada oficialmente, com reunião presencial, a regulamentação da lei da pesca estadual, ela instrumentaliza o acordo de pesca, né, a questão da gestão pesqueira. Então, aí também pode ser um mecanismo para realmente efetivar a questão dos acordos de pesca, já que a lei da pesca estadual cita esse instrumento. É só isso. Uhum. Vitor? Não, eu acho que a reunião foi bem produtiva, a gente conseguiu ter uma noção mais clara das demandas. Estou de acordo com os encaminhamentos, tanto do Vinícius como do Alex, então acho que é importante a gente obter essa relação das comunidades, as demandas específicas, também de forma geral, só para a gente ter uma noção mais clara dos grupos que a gente está tratando e quais são as demandas. Mas eu acho que ficou bem claro que um encaminhamento que contemplaria, né, é a questão dos acordos de pesca, que eu acho que como o Fabrício explicou, um rito, né, um formato de discussão e que viabilizaria de fato as demandas, né, que se levasse essas demandas para o Conselho. Então, eu acho que como encaminhamento a gente fica aguardando essa relação das comunidades, a relação das demandas, e eu acho que depois na Defensoria a gente pode sentar e discutir como fazer, né? Porque eu acho que a questão é que cada área tem demandas próprias, né? E aí como a gente consegue operacionalizar isso, como a gente consegue, enfim, distribuir as tarefas e tudo mais. Mas, enfim, Vinícius, pode Acho falar. que é isso. Acho que é isso mesmo. Acho que a gente fica aguardando eles nos mandarem, né? Isso, enquanto isso, a gente pode ir, né, se apropriando dessa questão. O Alex vai tentar fazer esses contatos, se eu bem entendi, né, com as universidades também. E aí, acho que a partir do que chegar, eu acho que a gente tem que se reunir entre nós, da Defensoria, né? Os dois núcleos e os defensores das respectivas unidades, né? Aí de referência, para pensar numa divisão, né? Como que a gente articula essa atuação. Então, vai ser muito importante para a gente que vocês tragam esse material, né? Acho que para a gente conseguir dar um pontapé de uma atuação institucional mesmo, a gente vai precisar contar muito com esse know-how aí técnico de vocês, tá bom? Acho que isso é muito importante para a gente, que fique bem delimitado isso. Sim, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu queria agradecer a presença de todos, o Fabrício aí por fazer essa articulação, fazer esse meio-campo e é, a gente está à disposição, né, do que... Pode falar, Fabrício. Não, obrigado, Vitor. Não, eu esperava você terminar de falar, né? Mas para agradecer, assim que vocês puderem fechar esse vídeo, a gente já disponibiliza o vídeo, porque isso é fantástico. As comunidades todas têm muita dificuldade de disseminar, por todos os problemas institucionais que tem, de rede, de fortalecimento. Um vídeo desse é uma manifestação aberta de todo mundo, livre, as pessoas vão ver partes, vão olhar tudo, isso vai ser muito legal. Depois eu subo no canal do YouTube aí,
E a gente deixa isso de amplo acesso, porque essa luta já é clara nos diferentes fóruns, mas quando a Defensoria vem, e agora numa articulação em rede, a nível de Estado, a gente está tendo um ganho institucional muito grande, viu? E eu agradeço muito a atenção dos senhores. Tá certo, muito obrigado. Pessoal, Pode falar. nós aqui de Ilhabela também, a comunidades tradicionais isoladas aqui de Ilhabela também verdadeiramente aí, essa reunião aqui já é de uma coisa assim maravilhosa para nós. Vocês, né, que são da Defensoria aí, vocês lembrem-se sempre que quando as pessoas promovem a destruição da pesca artesanal tradicional, elas estão promovendo a pesca industrial. E só quem perde é a natureza. E as comunidades tradicionais e as pessoas no mundo, né? Porque a pesca tradicional é que realmente cuida. Os pescadores tradicionais são os que cuidam. E quando a gente é apedrejado, e é o que está acontecendo, nós estamos perdendo espaço, perdendo, nossos filhos não querem mais saber da pesca, nós estamos acabando com a natureza, porque só quem ganha é a pesca industrial e isso destrói. Tá bom? Muito obrigado. Daqui de Ilhabela, o pessoal das comunidades tradicionais agradece a vocês essa reunião. Fabrício, Toninho, Gueguê, Caetano, todos vocês aí. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, então, gente. Muito obrigado aí. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, gente. Peruíbe também agradece. Obrigado aí pelo apoio que está dando às comunidades aí, todas as colônias aí do Litoral Norte, Peruíbe, Canané, né? Tem um brigador também do lado de Canané, né? Esqueci o nome do menino lá. O Lucas, né? Maravilha, maravilha, gente. Muito obrigado. Tá bom? A gente segue aí nesse diálogo. Bom dia para vocês. Obrigado a todos. Vamos desligar. Tchau. Eu também quero agradecer aqui do Guarujá aqui também. Quero agradecer os defensores aí que se colocaram à disposição de nos ajudar aí. Eu espero que vocês trabalhem nessa defesa aí, porque a gente precisa muito dessa união e que a gente possa resolver essas questões aí que está sendo pendente e que não seja que nem as outras reuniões, né? Que foram conversar de uma coisa e depois mudaram, né? Eu espero que essa ZAPA continue a nos favorecer, porque o pescador artesanal, ele não destrói, que nem o rapaz aí falou. O pescador ele não destrói, o pescador artesanal não. Quem destrói esses profissionais aí, porque eu já trabalhei em camaroeiro e vi o tanto que foi de peixe jogado fora, que não dá para aproveitar e os pessoal eles não aproveitam. E o pescador artesanal não joga aquilo fora, ele traz para a terra para aproveitar. Então, não é o pescador artesanal que destrói, não. Quem destrói é o industrial. Eu agradeço a oportunidade de vocês que estão dando para a gente e eu espero que cada dia mais a gente avance mais ainda, tá bom? Maravilha. Muito obrigado, então, gente. A gente vai encerrar. Acho que, Vitor, dá para encerrar a gravação. Sim. Já, né? Vou encerrar aqui. A gente vai desligar. Um abraço. Bom dia para todos. Valeu, abraço, pessoal. Tchau, tchau.